Beleza, vou falar um pouquinho então sobre o que eu penso sobre a parte essa da quarentena, o quão eu acho importante isso. E, obviamente, o vírus, ele chega a todos os lugares, seja numa casa lá nos jardins, seja no apartamento, seja lá na favela, ou até mesmo seja numa palafita. Deixa eu só colocar aqui esse ocultar, porque não precisa ficar aparecendo aí. E, então, deixa eu colocar aqui uma ponteira laser aqui em vermelho. Então, não depende de qual casa o coronavírus ele chega em todos esses lugares e com uma rapidez bastante grande, né? Claro que a gente sabe que historicamente ele certamente chegou por avião, tem toda aquela história que ele começa lá em Wuhan, na China, e ali começa a se espalhar pelo mundo. E essa guerra em si, a maneira como eu enxergo a quarentena, é que isso acaba chegando até a casa de cada um de nós, tá? Então, o vírus está sendo levado a todos os lugares, e depois que ele chega para o aeroporto, ele se distribui pelas rodovias, como a gente já viu, um trabalho da Unesp aqui em São Paulo, mostrando a maneira que ocorre essa interiorização, e as pessoas vão se contaminando, vão enfrentando esse vírus. Ou seja, essa batalha, essa guerra, ela acontece em todos esses lugares, seja na casa, seja no apartamento, seja numa favela, seja numa palafita. Essa guerra, ela acaba efetivamente acontecendo em todos esses lugares. E aí a gente fala aqui, uma das coisas que eu acredito hoje, que o que acaba faltando muito, que é um problema, eu considero como um problema de marketing, de campanha de marketing. A maneira que a gente está vendendo a ideia da quarentena é uma ideia como se as pessoas tivessem que ficar em casa esperando e não acontece nada, para que as outras pessoas acabem não se contaminando e tudo mais, mas e não considera a quarentena como um tratamento. E muitos também questionam se existe isolamento lá na favela ou lá na palafita, onde as condições pode ser umas condições mais difíceis, porque tem um espaço muito curto, muita gente vivendo no espaço tão apertado, e a gente fica pensando que efetivamente todas as pessoas vão acabar se isolando com aquilo, né? E eu vou mostrar para vocês aqui a minha leitura que que eu acredito que a gente tem que mudar um pouco isso. Então, a pergunta inicial é: quarentena é tratamento? Eu vou procurar mostrar para vocês aqui, com relação à família, que tratamento é sim, a quarentena é sim um tratamento. Eu fiz aqui uma legenda, que seria nas pessoas quando elas estão, uma pessoa, por exemplo, que não é imune ainda ao coronavírus, que está em azul. Aqui, aquele indivíduo que está nos primeiros 3, 4 dias, que é naquela fase ainda que ele acabou de ter sofrido contágio, ainda não está numa fase com grande carga viral, ainda não está sendo um indivíduo que esteja contagiando, e o indivíduo aqui, daí, quando ele passa lá por volta a partir do 4º, 5º dia, ele já começa com sintomas, ele já passa a ter uma carga viral maior, ele já começa a ser um indivíduo contagiante. Por isso é importante que as pessoas, quando estão com esses sinais, elas não vão não vá fazer farmácia, não vá fazer supermercado, não saiam das suas casas, né? Porque você vai estar contaminando ainda mais outras pessoas. E tem aquele indivíduo que, embora ele possa ter passado por essas fases, mas ele é um indivíduo portador que ele é assintomático. Ele está passando pela doença, e ele não tem sintomas importantes, mas ele está com risco de contaminar outras pessoas. E aqui, quando se diz fique em casa, esse indivíduo está passando por todos esses estágios. Se ele tiver, realmente, a maioria das gripes, você vai passar bem em casa, vai tomar um chazinho de limão, vai tomar um Tilenol, um paracetamol para tua dor de cabeça, para febre, tomar um banho frio para baixar a temperatura, e você vai passar muito bem. Mas vai ter aquele indivíduo que vai precisar de hospitalização, são aqueles indivíduos que têm um comprometimento respiratório. Então, esse indivíduo que estiver nessa cor meia lilás aqui, a gente colocou que é o que precisa de hospitalização. E depois que o indivíduo passa por essa fase, quando ele começa a melhorar já da doença, então ele vai chegar numa fase que ele só tem 2 desfechos aqui. Um é que ele pode ficar imune e outro é que ele acaba morrendo. Então, lembre que levando em consideração, por exemplo, lá em Nova York, com todos aqueles respiradores,
todos os ventiladores mecânicos, 50%, se o indivíduo precisar ir para um ventilador, mesmo em condições ideais, ele já tem uma quantidade, é muito elevada a mortalidade. Ou seja, a grande maioria não precisa de hospital, tá? 80%, 85% não precisa de hospital, não vai entrar nessa fase aqui, né? Mas aqui vão ficar muito bem em casa e os outros indivíduos, alguém pode necessitar hospital, em torno dos 10 a 15% aqui, e desses, a metade desses indivíduos, talvez aí dependendo também da idade, das comorbidades e tudo mais, esses indivíduos, eles podem, sim, acabar precisando do ventilador, e aí também são quadros mais graves, e ele pode acabar morrendo, tá? Então, esse seria a nossa legenda aqui. Então, o que vem a ser a quarentena? A quarentena e o fique em casa é pegar o pessoal, a nossa família. Vamos supor que a família tenha 2 crianças, um adolescente, que a nossa família, estou colocando como exemplo padrão aqui. 2 crianças, um menino, uma menina, um adolescente, o pai e a mãe aqui, e mais um casal de velhos aqui, né, ou de idosos. Melhor, fica mais simpático, né? Então, o negócio, a gente vai para casa, fica em casa, é para fazer a nossa quarentena lá. E essa quarentena com saída, mas não é levar toda a galera para fazer compra no supermercado, para farmácia. A gente tem que ter cuidados para que quanto menor o número de pessoas que vier se expor fora do ambiente da casa, mais risco você está correndo de acabar contraindo o vírus e levando ele na volta do supermercado para dentro de casa ou na volta da farmácia para casa. Então, nós temos que procurar proteger a família. E aqui eu considero um outro elemento também. A casa, muitas vezes a família, vocês vão ver mais à frente, que não é mais uma questão de isolamento, porque a família, quando nós fechamos com a família na casa, na verdade, nós formamos uma chamada unidade celular familiar. Toda a família, vocês devem ter visto na televisão, em outros locais, aí que informação é na internet e tudo mais, que a grande maioria de quem vai para casa e um acaba pegando gripe, e se tiver que todo mundo ficar em casa, todo mundo vai acabar pegando, a grande maioria da família vai acabar pegando. Então, assim, a nossa preocupação é procurar não pegar, né? E quando tiver que sair, acabar não. Então, em casa, os cuidados que a gente já comentou, de lavar bem as mãos, usar sabão, ou então álcool gel, ou fazer primeiro a limpeza da mão com sabão e tirar a parte, né, de sujeira maior, e depois os cuidados com a casa, o uso da água sanitária, né, nos pisos, tudo mais, álcool, tudo mais, em termos como você vai passar em celular, em teclado, essas coisas assim. Mas eu considero, vocês olham aqui para uma família, a família está aqui normal dentro de casa, dificilmente as pessoas não vão estar lá com máscara, exceto se alguém tiver com algum sintoma, né, e essa pessoa vai ser colocada de lado, mas muitas vezes ela já acabou contaminando antes de aparecer esses sintomas maiores. Então a família considera como uma unidade, funciona como se fosse uma pessoa só, porque pega num, daqui a pouco acaba pegando em todo mundo. Olha aqui, ó. Está lá a família em casa, a mãe, os filhos, todo mundo brincando. Você acha que essa situação aqui com o vírus, se um deles veio da escola com o vírus, se não vai pegar na família toda? Então, aqui a gente também está vendo. Então, dentro de casa, a família vai acabar se comportando como uma unidade única. É o gato, o cachorro, o papagaio, e a família toda está lá dentro de casa naquilo. E o vírus, quando a gente faz essa abordagem, ele vai para... Se ele já está dentro de casa, ou se ele veio para dentro de casa depois de ir no supermercado ou numa farmácia, ele vai ficar ali restrito àquele ambiente daquela casa. Tá? E ele tem um tempo para ele. Se não conseguir, se tudo isso acontecer dentro da família, então você vê, os pais estão lá, estão trabalhando, né? Imagina se nessa situação aqui, a mãe abraçada no pai, a criança no meio, assistindo Netflix lá, se alguém já está numa fase aqui, ou que veio de fora, ou está numa fase de incubar, vai pegar em todo mundo, como a gente está vendo aqui, olha lá a pessoa mais idosa lá, fazendo parte dessa relação, então também está correndo risco idoso dentro de casa, né? Veja aqui, eu peguei um exemplo de uma família 1.
Vamos imaginar que toda essa família, que é a nossa família padrão, ela acabou, ninguém tem, porque esse é um vírus novo, ninguém tem imunidade para ele ainda. Então, assim, todo mundo, quando está em azul, ele é um não imune. Todo mundo, as crianças, os pais, os avós, todo mundo não tem imunidade para esse vírus. Então, se você já lembra, já faz tempo que as escolas foram fechadas aqui em São Paulo. Porque a escola é aquele ambiente, a criança não tem os cuidados de higiene, ela brinca com um, com o outro, passa a mão no nariz, no olho, na boca. É uma coisa louca. Embora elas não tenham, assim, esses cuidados de muitas das crianças, elas acabam sendo assintomáticas. Então, pode ser que quando vieram para começar uma quarentena, porque a escola é um lugar extremamente, quase que impossível de você conseguir fazer com que as crianças mantenham distância, que não se toque, que não coloque a mão na boca, que use máscara, que mantenha o distanciamento social. É uma loucura na escola. Então, assim, e isso, numa fase inicial, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos a criança vindo para dentro de casa, da família, quando a família se fechou na quarentena. Então, veio uma criança que já tinha pego esse contato lá na escola, e ela estava assintomática, tá? Mas ela estava transmitindo, certo? Então, esse primeiro caso é um caso que veio da escola. E aí, o que acaba acontecendo? Nós temos que ter um risco aqui, que quando fica dentro da mesma casa, criança e os velhos, os pacientes mais idosos, a gente tem que ter um cuidado maior. Ah, mas se não tiver espaço, aquilo, mas a gente tem que saber que o risco está sendo muito maior com isso, tá? Então, assim, nós temos que ter alerta para essa área que está aqui. Então, vejam, esse aqui é um perigo. Nós temos que cuidar, porque o que vai acontecer com o passar dos dias, e a quarentena faz isso, faz com que o vírus, essa luta, essa guerra vai acontecer dentro da sua casa, independente do tipo, do tamanho da casa que você tiver, e a grande chance é que a grande maioria aqui acabe pegando o vírus. Isso aqui, pessoal, quer vocês queiram ou não queiram, é uma forma de vacinação. Quando a gente diz assim, olha, não tem vacina ainda, sim, não tem vacina ainda com vírus atenuado, com tudo mais, com toda aquela segurança, a gente ainda não tem. Mas a vacinação natural, aquela feita com o vírus selvagem, que é ele do jeito que ele está aí na natureza, essa está acontecendo, sim, lá na quarentena. Então, por isso que as pessoas, às vezes, ficam perguntando, mas por que o pessoal está todo mundo quieto dentro de casa, em quarentena? A gente via lá na Itália, todo mundo dentro de casa e muita gente chegando no hospital, o hospital não dando conta, tudo mais. Por quê? Porque as pessoas esperaram muito tempo para entrar em quarentena, para se isolar, e aí, quando se isolaram, já estavam numa fase de crescimento muito grande, tinha muita gente já contaminado, eles foram para dentro das suas casas e continuaram adoecendo. Muitos não precisando ir para o hospital, mas muitos indo para o hospital. E por isso que aconteceu o que vocês viram na televisão no hospital. Veja o exemplo dessa família, todo mundo estava doente, e olha aqui, o vovô e a vovó já ficaram em condições com sofrimento respiratório, com cansaço para respirar, com falta de ar e tudo mais, né? Eles têm que ir para o hospital. Então, a conduta foi, fique em casa, se você tiver alguém com algum problema muito mal, aí você vai para o hospital. Então, o vô e a avó acabam indo para o hospital. Nesse caso, infelizmente, os pacientes mais velhos, o que acontece? Está lá, nós tivemos 2 óbitos aqui nessa família. Qual é a consequência passado o tempo? Vejam que todo mundo aqui conseguiu a sua imunidade. Tá? Todos aqui acabaram ficando imunes aqui, né? Os filhos, o adolescente, o casal, mas perderam os avós aqui nessa situação, e o vírus foi resolvida a questão dele dentro de casa. Só que, como não tem testes para todo mundo, para 210 milhões de brasileiros, hoje em dia tem muita gente que já pegou coronavírus, que já tem a sua imunidade, mas não tem teste para isso tudo, porque está sendo reservado testar somente os pacientes que estão muito mal no hospital, por exemplo. Quando ele está nessa fase aqui, é que o pessoal usa para fazer os testes efetivamente. Então, ou aqueles que acabam indo ao óbito, tudo mais, e aqueles que têm óbito em casa, esses, então, é mais difícil ainda para você conseguir fazer os exames e tudo mais. Muito bem, aqui agora tem um segundo exemplo, nós pegamos a segunda família, só que essa família, ela já entrou em quarentena sem ninguém veio da escola, nada, está todo mundo imune, aliás, não imune, desculpa, então azul quer dizer, eles não têm ainda imunidade.
Só que a mãe resolveu ir no supermercado, né? Foi fazer uma compra no supermercado lá, saiu a mãe, o pai, as crianças, tudo mais. E aí o que aconteceu? A mãe acabou sendo contaminada, né? Consequência, toda a família acaba ficando contaminada, pessoal. Essa é a grande realidade, né? E, na verdade, a mãe continuou, estava doente, mas quem acabou piorando foi o marido. E foi o avô, por exemplo, aqui. A avó até continuou mais em casa, mas esses dois, o marido e o avô, os dois tiveram problemas respiratórios e tiveram que ir para um hospital, em situação difícil. Só que na volta do hospital, veja, o avô mais velho não quer dizer, porque a pessoa é mais velha, que ela vai acabar morrendo. Pode ser que quem acaba morrendo seja o pai aqui de família, né? O chefe de família. Então, a consequência foi, toda a família acabou ficando contaminada, todos acabaram pegando as suas, vacinando do ponto de vista natural, e todos acabaram voltando, com exceção desse chefe de família aqui, né? Poderia também que o avô não tivesse voltado do hospital, seria mais triste ainda, com 2 entes da família perdendo, mas o restante da família aqui sobrevivendo com a sua imunidade, né? Ou ainda uma outra situação em que todo mundo ficou doente, mas no final da história todo mundo se salvou, tá? Foram para o hospital, voltaram do hospital, todo mundo, a gente tem que contar também notícias boas, né? Então aqui o pessoal, todo mundo acabou melhorando. Mas pode também acontecer que a família faça tão bem esse período de quarentena, que ela vai com muito cuidado, com muita máscara, com isolamento, lavando mão, lavando casa, fazendo tudo bonitinho, e vão passando os dias, vamos supor que um isolamento que para 4 semanas, 6 semanas, porque a doença em si só, para pegar na família, já pegar em todo mundo, isso aí, se você deixar 1 mês realmente fechado, que as pessoas não fiquem transitando e contaminando outras, naquele período de 1 semana, 2, 3 semanas, todo mundo já pegou, então 1 mês e meio, 45 dias, no máximo 2 meses, não tem coronavírus mais dentro daquela casa lá, entenderam? Mas existem casas que as pessoas todas elas não têm ainda imunidade e vão poder ficar, e se elas saírem assim de qualquer forma, todo mundo já pode sair, pode encontrar alguém na rua, e se não tiver os cuidados com um distanciamento e tudo mais, essas pessoas podem voltar a ter o mesmo problema. Uma delas pega e traz para o resto da família, e a mesma história que vocês já viram lá em cima. Então, essa família que se cuidou tudo direitinho, é uma família em perigo, é uma família que tem que ter muito alerta, né? Então, assim, por quê? Porque ela não está imune ainda, tá? Enquanto não tiver vacina, não tiver um remédio efetivamente, né, essa família tem que ter cuidados redobrados com relação a isso. Então, assim, mais uma vez, quarentena é tratamento? Então, por isso digo para vocês, quarentena é sim tratamento, tá? Respondendo essa pergunta. Vejam aqui, isso que eu expliquei para vocês aqui, com relação que eu busquei uma situação em que eu passei por isso, por exemplo, em 1967, eu tive sarampo, numa época que lá no interior, na minha cidade, ainda não existia o que a gente tem hoje, as campanhas de vacinação, só começaram a ter esse plano nacional de imunização a partir de 1973. Então, assim, a 67 ainda não tinha. Aí, o que aconteceu? Meu pai pegou, uma das crianças estava doente, veio da escola, ele botou todo mundo junto na escola, junto na mesma cama, os 4 filhos, 4 crianças, para todo mundo pegar. O pai e a mãe não tinham, porque já haviam pego sarampo, já tido sarampo, já estavam imunes, e no final todo mundo ficou imune, tudo bem, maravilha, com tratamento, ou seja, sem vacina, sem nada, e vacinando naturalmente. Então, isso, trazendo aquela ideia de lá, é a maneira que eu trago, o que está acontecendo agora aqui em 2020 com o coronavírus. Ou seja, em casa, a gente está tratando sim. Então, a forma que a gente hoje está levando para as pessoas a informação de que em casa ninguém está fazendo nada, só está todo mundo parado, entediado, que não aguenta mais ficar em casa, não, porque em casa a gente também está tratando. Eu coloquei aqui, pessoal, aqui são com relação às famílias. Vejam aqui, por exemplo, nesse formato que eu vou mostrar, o que acontece no início, depois, um pouco mais para frente, que 1 semana, 2, e aí o que vai acontecendo? Aqui foi aquele caso que eu falei para vocês,
os 4 filhos não tinham sarampo, aí um dos meus irmãos pegou, nós todos ficamos juntos, todos pegamos, o pai e a mãe não pegaram porque eles já estavam imunes, e depois todo mundo foi melhorando até que toda a família estava imunizada. Muito bem, isso foi em 67. Vamos ver agora aqui o que acontece no caso do coronavírus. Então, aqui, aquele caso primeiro que eu mostrei para vocês, que a criança já veio da escola e estava assintomática, todo mundo pegou, depois segue mais os dias, alguém precisou ir para o hospital, depois os 2 avós aqui nesse caso morreram, e a família entrou dessa forma e ela terminou apenas com os pai, a mãe e os filhos aqui, que foram perdidos, os avós. Então, aqui para questão de idade, de comorbidade, enfim. Esse outro caso pode ser do mesmo caso que começou, a criança veio de lá, mas com outro desfecho. Então, veja que todo mundo acabou doente em casa, acabou os avós precisando, mas a avó voltou e perdeu o avô aqui, tá? Então, esse foi o resultado final. Veja que em casa, passando o tempo e passando a quarentena, a gente vai tendo o tratamento final aqui, ó. As pessoas vão ficando imunizadas. Veja aqui esse outro grupo, que foi aquele que eu contei que a mãe, que todo mundo começou bem, estava todo mundo protegido dentro de casa, mas tinha que sair para ir comprar alguma coisa no supermercado. A mãe se contaminou, todo mundo ficou doente, aí acabou, nesse caso aqui, a avó acabou pegando, e aqui no final, todo mundo acabou sobrevivendo, o avô que tinha ido para o hospital conseguiu se recuperar, e a família se recuperou aqui. Esse outro caso foi aquele caso que o marido, quem pegou foi a mãe, né, na família, e todo mundo ficou doente, o marido e o avô, e aqui o pai de família acabou morrendo, e esse foi o resultado final. Veja que aqui no resultado final, sempre a gente vai vendo que no final da conta o pessoal está ficando imunizado, está ficando... Então, aqui, outro caso do adolescente, as crianças pegaram, mas essa aqui é uma família que se cuidou bastante. Aí os pais não pegaram, né? Os avós não pegaram, conseguiram fazer um isolamento dentro de casa, o que não é fácil. E aí acaba acontecendo que as crianças acabam ficando com imunidade, mas esses aqui, os mais velhos, os avós e os pais, no caso, não ficaram com imunidade. Então, esses aqui ainda vão ter que ter cuidado, enquanto que esses aqui, teoricamente, podem ir para a escola, poderiam já, porque eles já têm a sua imunidade. Aqui, no outro caso, todo mundo começou bem, foi o mesmo caso da mãe que foi, aqui acabaram o pessoal, mas protegeram muito bem os avós aqui. Né? A família estava doente, mas os avós estavam lá num quartinho bem separado, cuidando de todas as maneiras. Isso é dificílimo, pessoal. Aí o pessoal aqui ficou com imunidade e os avós não. E aqui aqui pegando todas essas famílias e mostrando lado a lado o que vai acontecendo com cada uma dessas famílias. Agora eu vou mostrando num corte vertical aqui, o que vai fazendo. O pessoal vai adoecendo, são as mesmas imagens anteriores, semana a semana. Aí o que vai acontecendo? As pessoas adoecendo em casa na quarentena. Por isso que na quarentena esse pessoal precisa ir para o hospital, por isso que continua acontecendo mortes e tudo mais, né? Mas as pessoas estão lá, estão resolvendo isso entre 4 paredes, está na sua casa. Enquanto que quando a gente chega aqui na parte final, é onde a gente tem o final da quarentena, nós vamos ter muitas pessoas que já vão estar, algumas com perdas, como a gente vê aqui, algumas tiveram que ir para o hospital, outras ninguém teve que ir para o hospital, mas adquirindo a sua imunidade. E nós vamos ter também, nesse segundo momento, não adianta, terminou a quarentena, todo mundo vai embora, está tudo vida normal. Não pode ser assim, porque nós vamos ter pessoas ainda que correm o risco de serem contaminadas. Isso aqui é só do lado da contaminação. Então, respondendo essa pergunta aqui, que eu digo para vocês, eu encaro, sim, que a quarentena ela deve ser vendida, entre aspas, a campanha de publicidade, de marketing que o governo, enfim, que os governantes devem fazer, é que você não está em casa sem fazer nada. Você, com a quarentena, você está se tratando, tá? E da maneira essa com que a gente tem hoje como armas, tá? Então, a gente tem que ter a capacidade, e o problema, o grande inimigo nessa história toda do tratamento e da quarentena com o tratamento, é a impaciência das pessoas.
seja presidente lá nos Estados Unidos, seja presidente aqui no Brasil, eles têm preocupações, a gente sabe que tem preocupações com a área da economia, e a economia é muito importante, sim, mas a questão da doença em si, a parte da saúde, por mais impaciência que se tenha, se isso não voltar de uma forma organizada e baseada em critérios científicos, essas pessoas elas vão ter problemas, sim, elas vão ter problemas maiores, porque além da gente ter o problema de econômico, nós vamos ter ainda uma população mais doente que vai levar a mais problemas na economia. Então não adianta, isso é uma das coisas que a gente está observando nessas últimas semanas, é que as pessoas acabaram levando essa discussão toda para um lado político, se é direita, se é esquerda, se é... E as pessoas estão numa verdadeira guerra da cloroquina, guerra da ideológica, e a questão é que o coronavírus, ele não fala a nossa língua, ele não está nem aí para aquela, né? Ele sabe que se ele ficar encerrado dentro de uma casa, entre quatro paredes, ele vai ter que resolver ali o caso dele, porque ele não vai conseguir passar adiante, entendeu? Ele não tem perna para ele andar, ele vai precisar que alguém contamine alguém. Então, por isso que a quarentena e o isolamento, ele é importante para diminuir esse contágio, que é o contágio comunitário. E não adianta a gente ficar brigando, achando, um diz que não tem perigo, pode sair, o outro diz que não, tem que ficar. Quer dizer, é uma coisa que deixa a gente muito louco com relação a isso. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui, óbvio que tem mais coisas que poderia falar, mas eu estou mostrando por aqui aproveitar esse tempo que vocês estavam aqui juntos, a gente estava aqui reunido para fazer essa apresentação para vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa aí? Senão, eu estou aqui à disposição, ok? Professor, já aproveitando aí, a Fernanda ela fez um comentário aqui que me chamou a atenção, que não lembro se foi o presidente, alguém falou, alguém dos círculos aí comentou que nunca tinha se passado isso, que é a primeira vez que isso se viu no Brasil, e logo em seguida as pessoas foram buscar vídeos um pouco antigos sobre a gripe espanhola, né? Como ela chegou no Brasil, que teve esse isolamento, que teve todo esse cenário. Então, na verdade, então, essa fala tem que ser corrigida, não é? Sim, isso já aconteceu no Brasil, nós já tivemos quarentena, nós tivemos isso, e eu não sabia disso, né? Lógico, não estava vivo nessa época, mas não tinha nascido nessa época, mas isso também eu não lembro de ter visto isso em algum livro de história, alguma aula de história e tal. Então a nossa capacidade de esquecer as coisas é muito grande. A Fernanda comentou isso, e isso me chama bastante atenção, de que há algum tempo a gente vai conviver com os efeitos até psicológicos disso durante algum tempo, a nossa tendência é esquecer, né? E aí você comentou disso também, de que já do sarampo, né? Isso já está um pouco recente na minha memória também, dessas faltas de vacinação, né? Da revolta da vacina, enfim. Mas esse da gripe espanhola é um bom exemplo, né? Nós já tivemos quarentena, então. Sim. Já tivemos medidas de contenção. Sim. Imagina, assim, eu acredito que hoje, não só aqui, mas em qualquer parte do mundo, a forma que custa menos para as pessoas fazerem, hoje em dia, um ventilador, ele era vendido a cerca de $8 mil no mercado internacional, alguma coisa perto de R$40 mil. Hoje em dia, ele está passando de $40 mil. Então, a quantidade que aumenta, o valor, tu pega R$200 mil e mais. Você vai comprar onde? Lá na China, você está tendo que ter uma logística infernal, porque se você parar num porto, parar num aeroporto, o país vai lá e confisca aquela carga e deixa aquela carga lá, pode até dar dinheiro ou coisa, mas daquela carga não sai de lá. Então, assim, está uma loucura para conseguir fazer que isso chegue aqui no Brasil. Então, a melhor forma, imagina o seguinte... Naquela época, a quarentena já se mostrou efetiva.
Porque assim, se a gente não tem vacina, a gente não tem remédio efetivo com isso. E a gente precisa do quê? Diminuir o contato comunitário. Porque quanto mais essa forma exponencial de desenvolvimento do vírus, ele está diretamente ligado a essa questão exponencial que acontece quando as pessoas entram no metrô, entram no ônibus e tudo mais. Isso aqui. E por isso que eu falo que quando a gente faz o isolamento, quando a gente assume a quarentena e a gente fica na nossa casa, a gente toma todos esses cuidados, a gente está, sim, em fase de tratamento. Né? Estamos nos vacinando, sim, com uma vacina que é muito perigosa, por isso que a melhor coisa que tem hoje a ser feito é vamos empurrar com a barriga, porque todo mundo vai entrar em contato com o coronavírus. Daqui um mês, daqui uma semana, daqui um ano, daqui 2 anos. Se não chegar uma vacina antes, o melhor dos mundos é que chegasse uma vacina o mais rápido possível, mas a previsão de uma chegada de uma vacina é talvez no ano que vem, ou ainda na metade do ano de 2022. Então, provavelmente, o que vai acontecer seja um momento em que tu vai ter que estar constantemente avaliando qual é a capacidade que tem os hospitais para receber as pessoas, e aí você, se está sobrando espaço no hospital, você libera mais uma quantidade de pessoas para circular e aguarda 14 dias para ver o que isso acontece. Começa a subir o número, já tem que tirar, porque é uma questão assim, não basta eu sair hoje e sair as pessoas e começarem o isolamento. Se eu já estou com o sistema de saúde no limite, aquela conversa, aquela troca de lotação, van e tudo mais que acontecia, que eu estou fazendo nesses últimos 14 dias atrás, é que vão levar em consequência a gente estourar o sistema de saúde. E aí é aquela situação que é terrível, porque a pessoa vai chegar no hospital, não adianta ter um leito, ela precisa de um respirador e ela vai morrer. Não tem outra saída. E aqui a gente está vendo, aqui em São Paulo, estou extremamente preocupado, porque de um lado eu vejo que os cemitérios estão trabalhando a todo vapor para ter uma logística para poder enterrar as pessoas, que existe, infelizmente, mesmo atendendo elas, sem chegar nessa situação, porque o vírus é mortal, né? Então, assim, existe um número grande de estão, de um lado, as pessoas, e outras pessoas não estão levando isso a sério, não sei se é em Santos também pode estar acontecendo isso, e eu olho pela janela do meu apartamento, eu vejo a 23 de maio com um movimento louco, a verificação as pessoas caiu para 49% hoje, o número de pessoas aqui em São Paulo. Então, eu digo o seguinte, as pessoas elas só vão se tocar quando prestem atenção. Olha o que eu estou dizendo. Hoje, tem 49% das pessoas circulando fora. O vírus já está aqui. São Paulo é o centro, né, um dos maiores centros, é o olho do furacão. E todo mundo está tranquilo. Os hospitais estão com 100% Emílio Ribas, os outros estão com 87%, 90% da capacidade, ou seja, está estourando a capacidade. Essa turma de hoje, elas vão adoecer daqui a 5 dias a 1 semana. Em 5 dias a 1 semana, com a quantidade de leitos que se tem, nós vamos começar a ver a mesma barbárie que a gente viu na Itália, podendo ter evitado isso. E aí não vai adiantar, coitado do brasileiro, coitado de não sei o que mais, porque a gente, né, não teve esse cuidado. Então, assim, o isolamento ele é fundamental. Então, assim, e nesse momento a gente precisa fazer esse isolamento. Não é uma questão, olha, a gente não pode pensar que é questão de direita, esquerda, de Dória, Bolsonaro, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, tem a ver com vidas, que vai chegar num ponto que as pessoas não vão ter o que fazer, não tem que contratá-las. É isso. Essa é a preocupação. Eu queria colocar só mais uma coisa, porque é tão bom a gente conversar sobre esse assunto, passando tanto ele, e ter a oportunidade de conversar com ele, e esse vídeo gravado vai ficar disponível para o pessoal também, isso até vai animar o próximo encontro. Só que antes de falar, eu tô vendo que a Maria Laura, ela também queria colocar. Maria. Pode falar, moça. Boa noite.
Não, só fazendo uma colocação com as coisas que o professor Juste falou. A gente deveria, assim, a população em si deveria fazer um isolamento num total de 70%, pelo menos, das pessoas, né? E o Brasil estava conseguindo fazer esse isolamento, só que chegou num momento que os brasileiros, não sei o que houve, assim, em si no Brasil, tanto pela parte política ou por tudo que está acontecendo no cenário atual, que decaiu. E então, se for falar sinceramente, as pessoas acham que iniciou o isolamento, mas até o momento esse isolamento não foi iniciado porque a gente não chegou nesses 70%. A gente está, eu acho que num total de 39%, 49% hoje de pessoas isoladas, mas o resto em si voltou às suas atividades normais. Aqui na Baixada eu vejo que os estabelecimentos, por exemplo, estão fechados, como ordem de cima. Porém, ao mesmo tempo, as pessoas, assim, a gente indo para a residência, voltando da residência, eu consigo ver que as pessoas estão nas ruas, como se tivesse tudo normal, como se já tivesse passado esse período de isolamento. E não passou. Na verdade, ele nem começou corretamente, porque a gente não atingiu o objetivo que a gente teria que atingir, que é pelo menos o mínimo de 70% da população brasileira isolada. A gente não conseguiu atingir esse nível. Eu acho que, assim, o brasileiro ainda está duvidando muito do potencial desse vírus, do que pode acontecer. E é muito triste porque a gente está vendo vários colegas de profissão tendo contato direto com o vírus, até mesmo contraindo o vírus e indo a óbito por isso, que como já aconteceu, eu vi fisioterapeutas falecerem por Covid, e mesmo assim parece que as pessoas não estão vendo esse lado. Eu acho que o isolamento só vai começar mesmo quando as pessoas entenderem que realmente a gente tem que ficar em casa. Tem que fazer higienização, tem que ficar em casa, tem que atingir o nível que a gente tem que atingir de 70% mínimo, para depois a gente pensar em sair desse isolamento. O isolamento ainda não começou, por mais que a gente esteja em uma quarentena. A população não conseguiu aderir a isso. Então, acho que tem muito pela frente para a gente desenvolver mesmo, assim, enfrentar. E era isso que eu queria colocar aqui. Colocação muito boa, hein, Ana? Eu lembro que isso é importante você falar isso, porque vocês estão na saúde, nessa área de saúde, vocês estão vendo coisas que nós, que não somos da área de saúde, não estamos vendo. E a gente sempre diz que ignorância é uma bênção, né? Ela faz com que a gente não veja coisas que a gente não pode solucionar. Então, se eu ignoro, eu estou salvo. Na verdade, eu não estou, não. Mas se eu ignoro, se eu não tenho conhecimento, e aí ignorância, quando a gente fala essa palavra, ela significa não conhecer um fato. Então, se você não conhecer esse fato, você acha, até meio psicologicamente falando, né? Você acha que você está salvo dele, né? Então, ao passo que alguns países fizeram campanhas, até publicitárias, muito fortes, para as pessoas se isolarem, para se precaver, aqui eu acompanho muitos noticiários, a gente viu muito essa polaridade que até o Justi comentou, de Rede Globo versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Dória, um versus o outro, e a preocupação realmente com a população ela ficou um pouco esquecida, tangenciada, né? Muito mal tangenciada. E eu que sou de linguística, para mim a comunicação ela significa tudo. Quando você não comunica, a informação não chega. Então a informação que está chegando a nós via televisão, via meios de comunicação de uma forma geral, é uma comunicação muito pesada, que me parece muito uma briga partidária, uma comunicação que a gente chama de agenda, né? Quando a gente quer derrubar alguma coisa, quando a gente quer fazer acontecer algumas coisas, nós criamos uma agenda de comunicação. Essa agenda de comunicação, a gente satura a informação.
muito bem colocada de uma forma estratégica. Então a gente cria uma agenda, coloca muita informação sobre um fato e aí a gente acaba conduzindo aquilo para o lado que a gente quer. E me parece que o lado que se quer hoje é, de um lado, derrubar o presidente, do outro lado, o presidente se salvar, e essa é a agenda, é o interesse do momento, né? E isso é muito ruim. Tem mais uma pessoa que queria falar aqui. Só para fechar, Eduardo, eu acho que assim, a gente está num nível que não é mais questão política, e sim é uma questão de saúde pública mesmo, né? Então as pessoas teriam que parar de um pouco visar esse lado direita, esquerda, e começar a visar a sua saúde e a saúde do próximo, né? Que é o que mais falta nesse momento. Muito bom. Acho que eu posso falar agora, né? Na verdade, estão me ouvindo? Na verdade, eu queria falar o tanto que eu gostei da apresentação do professor Justo. Por quê? Ele falou de uma forma que eu queria passar essa informação para minha mãe. Porque ele explicou o porquê tem que estar de quarentena de todas as formas. E a minha briga diária é porque a minha mãe fala: por que eu tenho que continuar dentro de casa? Aí ela assiste televisão e ela vem perguntar para mim: não, mas falaram que eu posso sair. Eu falei: mãe, a senhora não pode sair, a senhora é do grupo de risco. A senhora tem problema cardíaco, a senhora tem problemas pulmonares, né? E é uma briga constante. E na maioria das vezes, a informação chega de uma forma que ela não consegue entender. E esses slides com desenho da família é perfeito, é uma informação que qualquer pessoa que não tem um estudo avançado, ele consegue entender. Então, assim, eu quero mostrar esses slides para minha mãe, porque eu acho que ela vai entender perfeitamente. A explicação foi muito boa. E outra coisa que, assim, aqui perto da minha casa, eu moro praticamente do lado da Ana Costa, eu tive que ir ao banco e eu voltei correndo para dentro de casa, porque é muita gente na rua. E principalmente idosos, muito idosos. Santos tem muito idoso, né? Mas aqui tem muito idoso mesmo. E às vezes eles não têm noção de que eles têm que ficar separados. Eu estava na fila do mercado semana passada, 2 metros de distância da pessoa que estava na minha frente, mas a pessoa que estava atrás de mim, ela colou em mim. Aí eu tentava dar um passo para frente, ela vinha e colava atrás. Aí eu falei para ela: moça, pode passar na minha frente. Aí quando ela passou na minha frente, eu me afastei dela. Aí ela olhou para frente, o rapaz se afastando dela, eu me afastando dela, ela se tocou. Mas assim, são coisas que eles não estão entendendo por quê? Por causa dessa guerra na mídia. Fica de quarentena? Não fica de quarentena. Olha, é uma briga diária com a minha família. Eu tenho uma família muito grande. Então, por eu trabalhar na área da saúde, eles sempre ficam passando mensagem para mim. E são informações descabidas que chegam através do WhatsApp, pela internet, até mesmo pelo jornal para eles. E eu fico todo dia combatendo um pouco. Então, a apresentação do porquê da quarentena, ela é perfeita. Ela tinha que chegar ao máximo de pessoas possíveis. É isso. A Júlia também quer falar, né? E depois eu também queria a palavra. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Dá para me ouvir? Da Júlia, perfeito. Pode falar. Um pouquinho baixo só. Ah, tá. Então, eu achei muito legal a colocação que a Maria Laura fez, porque é importante, eu acho, que a gente salientar isso para a população, que, na verdade, o Brasil nunca atingiu a meta de isolamento, né, proposto pelo Ministério da Saúde até agora.
e a gente muito menos está num momento de lockdown, né? Que é quando há uma paralisação total. Isso não aconteceu e não está acontecendo. Está cada vez mais evidente nas ruas, principalmente para a gente que sai todos os dias, a gente vê os movimentos, que as pessoas estão nas ruas cada vez mais. Só que o que as pessoas talvez não entendam e que não fique muito claro é porque as respostas dos nossos atos, elas vêm como consequência posterior, né? Então é um pouco difícil, talvez, para a população perceber um resultado imediato do que se está se fazendo hoje. Então, quando a gente conseguiu ter um pico maior de isolamento, a gente já conseguiu postergar um pouco o pico da doença para maio, né, que estava previsto para o começo de abril. Então, isso é uma coisa difícil também para passar para a população, porque não é uma coisa muito concreta, né? E depende desse pensamento um pouco mais a longo prazo, e talvez isso seja mais dificultado também por essas interferências na comunicação, como o Eduardo havia falado já também. E eu também acho importante salientar que a letalidade do coronavírus aqui no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde hoje, está em 6,4%. Então, é um número que é um pouco mais preocupante do que normalmente a gente estava vendo, né? E o número de jovens morrendo no Brasil também tá grande, né? Então, são coisas que a gente deveria se preocupar. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que a população mais pobre, mais carente, precise de algum auxílio econômico, né? Porque o isolamento social realmente tem um contraponto muito grande, que é a pobreza, né? Então, por isso que os governos precisam tanto ter medidas mais eficazes para que a gente consiga diminuir isso. Acho que é isso. Oi, então, alguns pontos que me chamaram a atenção, primeiro na fala da Maria Laura, que foi excelente, o ratificar que essa questão do Covid-19 jamais poderia ser tratada como uma questão política. Infelizmente, as pessoas que vivem da política só conseguem pensar nisso, né? Porque é muito claro, e eu que trabalho com evidências e tenho estudado isso durante dia e noite, o distanciamento social é a única forma que a gente tem de tentar minimizar os danos que essa pandemia tá causando no mundo inteiro. E não adianta você querer abrir comércio, porque as pessoas vão ficar doentes, elas vão se afastar, e nós vamos ter um impacto muito grande na economia do modo geral, assim como impactar mais gravemente a saúde. Então, todos os trabalhos falam a respeito do distanciamento social, e não tem nada que justifique o que alguns políticos estão tentando fazer com a população e manipulando principalmente a população mais carente. Essa, conforme a Júlia falou aqui, que precisa sim do recurso financeiro do governo, mas esse recurso financeiro tem que chegar com menos burocracia e mais rapidamente a eles, e não com todas as dificuldades que vão se impondo. É muito fácil os bancos fazerem propaganda, que estão ajudando os pequenos empresários, é muito fácil o governo falar que está ajudando, e eles realmente não terem a facilidade de conseguir o seu ganha-pão. Então, a política de saúde é importante, né? Nós estamos vivendo algo que era para ter acontecido antes, né? Porque no momento que não se valoriza a saúde pública de um país, no momento de uma pandemia, isso tudo vem à tona. Nunca se ouviu falar tanto no SUS e bem como a gente viu agora.
Então, assim, precisou uma pandemia para que se valorizasse um sistema único de saúde como nós temos aqui, que em outra parte do mundo não se tem igual ao nosso. E precisou de uma pandemia para que se enxergasse os profissionais da saúde, que nunca foram enxergados. E eu digo todos os profissionais, e não somente os profissionais da saúde, mas todos os profissionais que são importantes na vida cotidiana de cada um de nós, no que diz respeito às suas atuações prioritárias, né, para se manter a vida. Ainda nessa questão de evidências, o que a gente lê e vê que é importante é a participação da imprensa e dos formadores de opiniões para fazer com que as pessoas realmente acredite que aquilo que está sendo falado é verdadeiro, que o distanciamento social é verdadeiro, que a importância das máscaras ela é fundamental para que a gente evite maiores contágios. Isso não é somente para o Covid-19, a gente vê que isso ajuda também no influenza, no H1N1, na tuberculose. Então, a gente está falando, vamos falar da atenção primária, a quantidade de pacientes com tuberculose que nós temos na própria Baixada Santista e que moram em condições com aglomerados humanos, muitas vezes, o quanto que isso poderia ajudar a minimizar os danos da contaminação. Então, o grande problema que eu vejo é o problema dos antagonismos, né? Então, assim, enquanto a gente está participando dessa live, eu estou recebendo um monte de mensagem no WhatsApp de pessoas que estão promovendo aglomerações amanhã, tentando que se volte à vida normal. Não existe mais vida normal, né? Não existe uma vida normal que aconteça durante uma pandemia e que nós não vamos poder voltar a viver como nós vivíamos antes. A gente tem que mudar os nossos hábitos, porque essa pandemia, a gente só vai poder ficar tranquilo quanto a ela no momento que nós tivermos vacinas. Enquanto nós não tivermos vacina, nós vamos ter que estar nos cuidando sempre. E se não houver uma conscientização de todos, a gente não vai adiante. Então, por isso que essa iniciativa, Eduardo, parabéns, essa iniciativa do Cardume é algo fenomenal, porque são esses jovens que estão nas diferentes comunidades, tanto na Baixada Santista e aqui em São Paulo, eles podem nos dar voz, a voz que não chega na mídia, mas a voz que precisa chegar na comunidade. É na comunidade, em cada família. Se a gente puder fazer isso com cada jovem que tiver um cursinho, e cada professor, cada um de nós que transita, né, virtualmente pelas mídias sociais, a gente pode fazer diferença que vai preservar vidas, né? Eu acho que a questão é essa, não é política, é preservação da vida, preservação da espécie, né? E, mais uma vez, parabéns, Eduardo. Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar numa sexta-feira, 9h10 da noite, conversando sobre isso. Aliás, sábado, 9h10 da noite, conversando sobre isso. A gente já nem sabe se é sexta, sábado, domingo, né? A gente já não tem mais final de semana. Mas, muito obrigada mesmo. Gente, eu tenho vontade de falar, agora deu, né? Vontade de falar várias coisas, aí é com vocês. Se vocês querem encerrar, eu acho que essa fala da Estela é uma fala que fez até um panorama geral, né, do que a gente tratou agora em tão pouco tempo, né? Mesmo com falhas, a gente ainda conseguiu uma conversa gostosa, na minha percepção. Uma conversa gostosa, importante para ir para, mais uma vez, está sendo gravado esse vídeo, né? Eu vou editá-lo e no pedido de desculpa geral que eu vou mandar para o pessoal do cursinho, eu vou colocar esse vídeo que já vai promover uma sensibilidade muito boa para que eles venham no próximo e até para que eles conversem com a comunidade, como a Estela colocou. Eduardo, evita nossas brincadeiras, tira aquela parte inicial que a gente só estava brincando e deixa só a parte fundamental. E a gente faz isso pode ser um aquecimento para estar numa reunião, né? Eduardo,
Eduardo? Pode falar. Eu vi assim que estava também comentando dois aspectos aí, que são dois aspectos bem interessantes, que é, olha, as pessoas que têm muita dificuldade, que não têm trabalho formal, elas precisam. O presidente, a preocupação do presidente é uma preocupação justa. Ela não deixa de ser justa, estar preocupado com essas pessoas que... Então, assim, mas a solução para essas pessoas, tá? Não vai ser ela descendo, se ela está lá no morro, se ela está não sei aonde, porque as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas vão estar ainda nas suas casas, ela não vai conseguir levar aquela mesma quantidade, ou seja, nós não podemos confundir, assim, o que é necessário, e os países estão procurando fazer isso. Olha, os Estados Unidos pegou agora e utilizou 2 trilhões de dólares, isso corresponde a 10 trilhões de reais. É muito dinheiro. E sabe o que aconteceu nas últimas 3 semanas nos Estados Unidos? 22 milhões de desempregados. A gente estava se queixando que aqui no Brasil, claro que a população americana é de 300 milhões e a nossa de 200 milhões, tem mais americanos do que brasileiros, mas assim, nós estávamos horrorizados que tínhamos 14 milhões de desempregados. Mas isso levando em consideração as situações normais da gente fazer a pesquisa. Porque a gente não está levando em consideração o cara que está no rolo, que está naquele negócio do pegar a comida daquele seu dia. Esse pessoal não faz parte dessas estatísticas, porque eles não vão lá procurar mais emprego, porque eles já têm que achar um jeito de poder se virar. Só que o que é necessário fazer efetivamente, por isso que a gente precisa do governo. O governo não é só para recolher os nossos impostos. Eu não estou aqui fazendo apologia do que eu estou dizendo. O governo não foi feito só para nós pegarmos nossos impostos, porque não vai pensar que a pessoa que não paga imposto de renda, que ela não está pagando imposto, ela paga. Quando ela compra uma Coca-Cola, ou se ela compra alguma coisa, qualquer comida, qualquer consumo que ela conseguiu colocando uma bala lá no retrovisor dos carros para ela conseguir levar para casa, ela está pagando imposto em cada uma dessas coisas. Então, as pessoas todas pagam impostos e agora precisa que o governo seja rápido para que chegue dinheiro a essas pessoas, que chegue cestas básicas, porque essa é o formato que, infelizmente, precisa agora. Uma outra situação também que não foi comentado, é fácil comentar se a gente não é empresário. Eu sou empresário, tá? Então, assim, as empresas estão passando pelo mesmo problema. Então, se essa empresa não abre, se ela não funciona, como é que ela vai fazer para manter os salários e tudo mais? Então, a empresa não está pedindo nenhuma coisa em termos de, como é que a gente vai dizer, não está pedindo esmola para o governo nem nada. O que a gente precisa, como empresários, é ter capital de giro, é ter acesso ao crédito, não com taxas de 350% ao ano. Que é o que está acontecendo, está sendo oferecido pelos bancos, pelos cheques especiais de 14% ao mês. Então, isso efetivamente fica impossível. Mas, assim, os empresários precisam, quer dizer, mas não vai ser pegando o pessoal e todo mundo indo para a rua trabalhar, porque eu já digo para vocês, desculpem se eu não trago palavras tão assim otimistas, mas conforme a Laura mesmo falou, a Júlia também falou que a população ainda não se deu conta, ainda não caiu a ficha, é que o grande problema ainda está que as pessoas só vão se dar conta quando nós tivermos efetivamente uma tragédia brasileira, pelas condições nossas de moradia, de acesso, de emprego e tudo mais. Então, nós vamos ter um verdadeiro calvário, onde a gente, infelizmente, com essa população toda que está circulando, e eu vou dizer mais, quando eu não concordo muito, eu acho que com a Laura, quando eu concordo que a gente tem que fazer o máximo de isolamento possível, 70%, se conseguisse mais, seria melhor. Mas o fato de 50% estar em casa, isso vai levar a... Nós estamos em isolamento. Quanto mais gente circulando fora, mais tempo acaba demorando, e o nosso isolamento para aqueles que estão isolados vai ser muito mais pesado, porque nós vamos ter que ficar muito mais tempo. Quanto mais pessoas estão fora, mais pressiona o sistema de saúde, mais longo fica o nosso isolamento, e as pessoas vão ter que ficar mais tempo isoladas.
E o que vai acabar fazendo com que as pessoas se refreiem com relação a isso, o comércio, as pessoas que não têm trabalho formal e tudo mais, é a tragédia que as pessoas vão acabar vendo nos jornais, vão acabar vendo chegando na sua família, vai acabar vendo chegando na sua comunidade e não vai ter o que fazer. Aí as pessoas dizem, mas por que não me disseram? Então eu digo, não é mais uma questão de falta de informação. A gente está cheio de informação quanto a isso. Isso não existia quando teve a febre lá, a gripe espanhola, essa quantidade, essa facilidade de informação que a gente tem. Hoje nós temos as informações. Então, assim, olhem o que eu estou dizendo. Se estavam prevendo que o pico ia acontecer no final do mês, ou lá, sei lá o que, lá na metade de maio, que a gente tinha começado a dar uma achatada na curva, o que vai acontecer, os hospitais aqui na cidade de São Paulo, eles estão beirando esse limite, e essa última semana, com 50%, isso vai ser um verdadeiro caos, pessoal. E aí as pessoas ficam assim, mas esse problema está em São Paulo, mas daqui a pouco esse problema está em Santos, daqui a pouco esse problema está na sua cidade, e assim a coisa vai acontecendo. Quanto mais, ou seja, nós já temos a transmissão comunitária, a gente não tem testes para poder testar todo mundo, a gente não tem como isolar todo mundo, a gente vai fazer o quê? Não tem como rastrear essas pessoas, quem está bem e quem já tem, quem já está imune, quem não está imune, quem corre risco, quem não corre. Então, assim, quando a gente diz 30%, nós estamos preocupados com os 70% que ficariam em casa isolados. O grande pergunta hoje é por que 30% está aí fora? Essa é uma pergunta. Será que a gente precisa, aqui em São Paulo, eu tenho farmácia em cada esquina aqui, tem milhares de farmácias em São Paulo. Eu quando já me preparei para isso, já comprei meu paracetamol, isso, aquilo, e já deixei aqui guardado em casa, para se porventura eu pegar, já está lá comprado. Não fui mais na farmácia. Então, precisa tanta farmácia, tá? Poderia ter, ou fazer um rodízio de farmácias, porque isso diminuiria o número de pessoas circulando também. E essas pessoas levam para suas casas e tudo mais. Então, deixar quem realmente precisa. Só que isso vai totalmente contra a política da abertura completa, que volta tudo, que não tem perigo nenhum. Eu fico muito ansioso e preocupado com o fato das pessoas acharem. Imagina só, eu vou dizer assim, eu vou ser o primeiro a votar 10 vezes, se fosse possível, no Bolsonaro, porque ele seria um gênio, nosso presidente, porque só ele que tem o caminho certo. Por exemplo, se nós podemos ir para a rua que não vai acontecer nada. Então, assim, imagina, o único lugar no mundo, o OMS fala contra, o próprio Trump, que é um cara que está louco para abrir a economia americana, ele está perdendo lá um monte de dinheiro com isso, e a gente, não estou levando para o lado político, mas eu fico me questionando, pode ser que o presidente esteja certo, eu vou ser o primeiro a vir numa live sua aqui, Eduardo, e dizer assim, olha, o presidente estava certo, todo mundo voltou, ninguém ficou doente, ou não estourou nada disso, era só fake news do resto do pessoal. Ele é um gênio, ele tem que ficar muito mais tempo. Agora, eu fico muito preocupado, eu digo para vocês, mais uma semana ou duas, aqui em São Paulo, com 49% da população, 50 isolados, 50 não isolados, não tem estrutura de saúde em São Paulo que dê conta para isso. E isso vai ser como um castelo de cartas, vai ser um dominó, uma pedra caindo atrás da outra. E aí nós vamos ter um desespero, porque não tem como a gente voltar para trás. Voltar para trás é voltar 14 dias atrás. Nós vivemos hoje a situação de São Paulo com Emílio Ribas, com 100% de lotada as suas UTI, não tem mais vaga lá, 37 pessoas na fila. Eu pergunto para vocês, você acha que uma pessoa pode ficar na fila esperando um ventilador com uma oxigenação com 70%, com 55%, né, de quantidade de oxigênio no sangue dele? Essa pessoa vai morrer. Não tem o que fazer, ela não pode esperar isso. Então, pessoal, isso é muito dramático que eu falo. Seja como empresário, seja como cara com todas as dificuldades que tem. Eu, na minha faculdade de medicina,
Eu tinha atividades direto dentro da vila, junto, que era ligada ao nosso hospital. Eu sei quais são as condições que são difíceis, são condições difíceis, né? A Estela, que está comigo, você sabe, ela tem atividades que é junto da comunidade, a gente sabe como é que as dificuldades que tem para isso. A gente não é um teórico que fica aqui conversando, achando que está todo aquela história, como muita gente está dizendo, é fácil fazer isolamento se você está em casa com a geladeira cheia, e é fácil fazer isolamento e ficar fazendo live. Agora, vai ver se não chega o dinheiro na sua casa, se não tem comida. Então, nós temos que nos ajudar, nós precisamos ter cestas básicas chegando, pessoas, então nós vamos ter que ter essa questão de eu tenho que repartir o pão com o meu amigo do lado. E entender que saúde, economia, política, todos nós estamos envolvidos nisso. Nós não somos mais, nós estamos numa sociedade muito individualista. E, na verdade, isso o vírus em si, eu digo assim, isso é uma forma divina. Olha, o vírus é uma mensagem divina de mostrar que o nosso planeta totalmente, a gente acabando com as condições e os recursos naturais do planeta, as geleiras daquele jeito, os mares daquele jeito, a parte da poluição daquele jeito, e a gente olha, vem esse vírus e faz com que limpe o céu de São Paulo, limpe o céu lá na China, quer dizer, faz com que as pessoas fazem reunião do clima, se reúnem países ricos e tudo mais, para que poderiam ajudar a resolver isso, mas não resolve. Aí tem que vir o vírus para fazer com que as pessoas, cada uma, cuide realmente do seu lado, e nós entendermos que todos nós estamos ligados. As ações políticas, aquele que tem condições e aqueles outros que... Então, todo mundo, nós precisamos estar juntos nesse momento. Não é momento da gente se dividir politicamente e tudo mais. É hora da gente estar unido para isso. Desculpe que eu falo muito. A Maria Laura queria a palavra. Não sei se ela lembra. Eduardo, eu estou por ti. Acho que não, se não tiver mais ninguém para falar, acho que a gente pode estar encerrando, né? Bom, gente, olha, eu peço desculpas por toda essa confusão, toda essa loucura que foi hoje. Para vocês terem uma ideia, eu saí porque caiu energia aqui em casa, fiquei no escuro. Mas foi muito bom conversar sobre isso com vocês, porque imagino que as pessoas também vão ouvir, as pessoas que vão, pelo menos, assistir o vídeo, elas vão se sentir um pouco mais amparadas, mais confortadas de ver como está a situação na ponta, né? Quem está lidando com isso na ponta, tanto do atendimento quanto da pesquisa, e ver que não é quem está em casa, quem está se cuidando, ver que não é por acaso, não é à toa, né? Agora eu vou para a rua porque ninguém está se cuidando, acho que eu estou errado, mas a gente vê por que isso está acontecendo, né? Então, fico feliz de ter tomado essa parte, de ter conduzido dessa forma, né? E agradeço muito a participação de todos vocês, doutor Júcio, doutor Estela, residentes, todo o pessoal aí da ortopedia, da traumatortopedia, nos ajudando aqui. Esperamos ter a oportunidade de um próximo encontro respondendo perguntas, mas eu já fiquei feliz. O jantar de vocês está pago, já está muito bem pago, muito pago. Aproveitem bastante a noite, gente, e agradeço muito a presença de todos vocês. Eu tenho um prazer muito grande de fazer o certificado de vocês, em nome de todo o Cardume e de todas as pessoas que vão se beneficiar desse vídeo, eu agradeço muito a vocês. Agradeço e até a próxima. Léo, se você ainda está na sala, o Léo está na sala, você está quietíssimo. Léo, pode encerrar? Agradeço, antes de você encerrar, publicamente eu agradeço você pelo auxílio aí.
Fiquei uns 2 ou 3 dias fazendo testes, aí madrugada fazendo teste, e você em pouco tempo resolveu. Então, eu agradeço muito a sua paciência, o seu esforço. Eu acho que o Cardume, ele tem assim, joias preciosas como professores, como educadores aí. E isso, assim, o universo agradece, né? Eu agradeço enquanto pessoa, mas o universo agradece enquanto sabedoria divina a todos vocês. Obrigado. Precisando, tamo aí. Valeu. Vou encerrar, então. Pode encerrar.